Cara, descobri uma coisa sobre como nossas amizades mudam quando começamos a investir que mexeu muito comigo. Sabe quando você começa a focar nas suas finanças e de repente percebe que alguns amigos não entendem essa nova fase? Pois é. Vou compartilhar como tenho navegado essa transformação entre o churrasco do fim de semana e a preocupação com investimentos, sem perder as amizades que importam no processo. É possível equilibrar os dois mundos, mas exige consciência e algumas estratégias que aprendi na prática. A primeira coisa que notei foi o choque de prioridades. Antes era automático. Fim de semana, churrasco com a galera, cerveja, conta dividida no fim da noite sem pensar muito. Mas quando comecei a colocar metas financeiras na frente, vi que gastava quase R$ 500 por mês só nesses encontros. Não era que eu não valorizava mais meus amigos, mas comecei a questionar se cada churrasco valia o aporte mensal que eu deixava de fazer. E, cara, essa mudança de perspectiva gera um primeiro atrito silencioso que ninguém te prepara. O segundo ponto difícil é quando você começa a falar sobre investimentos e percebe os olhares de desinteresse. Tentei comentar sobre uma aplicação em renda fixa durante um churrasco e um amigo soltou: "Lá vem o investidor, agora vai ficar chato." Aquilo doeu, sabe? Eu estava empolgado com algo importante para mim, mas para o grupo soou como se eu estivesse me achando superior ou querendo dar lição. Percebi que precisava encontrar o momento certo para esses assuntos ou pessoas certas para compartilhar. O terceiro aspecto é a pressão social para manter o mesmo padrão de gastos. Pô, só uma cerveja? Tá economizando para quê? Vai dividir o rodízio pela metade agora? Essas frases aparecem quando você começa a controlar gastos. É como se sua mudança financeira incomodasse o grupo por espelhar escolhas que eles não estão fazendo. Entendi que algumas pessoas interpretam sua disciplina financeira como crítica indireta ao estilo de vida delas, mesmo quando você não fala nada. Percebi também como o dinheiro é um tabu nas rodas de amizade. Falar sobre salário, investimentos e metas financeiras ainda é mais delicado que falar de política. Uma vez, um amigo perguntou quanto eu tinha investido até então, respondi normalmente e senti o clima mudar. Alguns ficaram desconfortáveis, outros começaram a me ver diferente. O dinheiro tem esse poder estranho de alterar dinâmicas sociais, mesmo entre amigos de longa data. Um padrão que identifiquei foi a separação natural que começou a acontecer no meu círculo social. Amigos que também estavam na jornada de educação financeira se aproximaram mais, enquanto outros se afastaram. Comecei a ter dois grupos, os amigos do churrasco e os amigos dos investimentos. E sinceramente isso me incomodou no começo. Parecia que eu estava perdendo conexões importantes só porque meus interesses tinham mudado. Algo fundamental que aprendi foi sobre a importância de não julgar. Quando comecei minha jornada financeira, passei por uma fase de evangelizador dos investimentos. Queria convencer todo mundo que eles estavam desperdiçando dinheiro. Grande erro. As pessoas têm tempos diferentes, prioridades diferentes, e nem todo mundo quer ou precisa seguir o mesmo caminho financeiro. Impor minha visão só criou resistência e prejudicou algumas amizades. Uma estratégia que adotei foi criar um orçamento específico para a vida social. Em vez de cortar drasticamente, separei um valor mensal que considero razoável para manter os momentos com amigos. Tipo, R$ 200 por mês para churrascos, bares e saídas. Isso me deu paz mental para aproveitar sem culpa quando estou com eles. E quando o dinheiro acaba, tenho uma desculpa legítima para recusar os próximos convites do mês sem criar conflito. A comunicação honesta salvou muitas das minhas amizades. Conversas individuais funcionam melhor que explicações em grupo. Com meus amigos mais próximos, abri o jogo. Estou numa fase de organizar minhas finanças para realizar alguns sonhos, por isso vou estar mais controlado nos gastos por um tempo. A maioria entendeu e respeitou. Alguns até pediram dicas depois. É diferente de simplesmente começar a recusar convites sem explicação. Percebi como criar alternativas de encontro mais econômicas fortaleceu alguns laços. Em vez de sempre sair para restaurantes caros, comecei a propor encontros em casa, piqueniques no parque ou até mesmo caminhadas. Um amigo que achei que perderia por causa da minha mudança de hábitos acabou se tornando parceiro de trilhas aos domingos. Descobrimos que gostávamos da companhia um do outro, independente de estar gastando em bares. Um desafio interessante foi lidar com a síndrome do impostor financeiro nas amizades. Às vezes me pegava pensando: será que estou sendo chato demais? Será que virei aquela pessoa pão dura que ninguém quer por perto? Era um medo real de que minha nova identidade financeira estivesse me transformando em alguém desagradável. Tive que encontrar o equilíbrio entre ser responsável com meu dinheiro e não deixar isso dominar minha personalidade. A inveja disfarçada de preocupação também apareceu.
Você só fala de investimento agora, está obcecado, disse um amigo quando comentei sobre um curso que estava fazendo. Mas notei que o mesmo amigo não tinha problemas quando eu passava horas falando sobre séries ou futebol. Entendi que algumas pessoas se sentem ameaçadas quando você começa a evoluir em áreas que elas não dominam, especialmente dinheiro, que toca em inseguranças profundas. Outra descoberta foi como o exemplo silencioso é mais poderoso que palavras. Parei de falar tanto sobre investimentos e simplesmente segui meu plano. 6 meses depois, 3 amigos vieram perguntar, em particular, como eu tinha conseguido juntar dinheiro para uma viagem enquanto eles estavam endividados após os mesmos churrascos. O respeito veio naturalmente quando os resultados começaram a aparecer, sem eu precisar ficar me justificando. Um ponto delicado foi administrar as diferenças de poder aquisitivo no grupo. Quando você começa a investir, geralmente está controlando gastos em outras áreas. Mas alguns amigos podem não ter essa margem. Estão no limite financeiro mesmo com o estilo de vida atual. Tive que entender que, para alguns, aquele churrasco de domingo não era extravagância, era o único lazer possível após uma semana difícil. Julgar isso seria injusto da minha parte. As datas comemorativas foram outro teste para minhas novas práticas financeiras. Aniversários, formaturas, casamentos, ocasiões onde tradicionalmente se gasta sem pensar muito. Tive que aprender a demonstrar afeto sem necessariamente gastar fortunas. Presentes pensados e personalizados muitas vezes têm mais valor que os caros. Uma carta escrita à mão para um amigo próximo gerou mais emoção que presentes anteriores que custaram centenas de reais. Alguns amigos interpretaram minha nova fase como fase de adulto chato, como se cuidar do dinheiro significasse automaticamente se tornar sem graça ou obcecado por controle. Tive que mostrar na prática que ainda sabia me divertir. Ainda tinha espontaneidade, mas apenas com mais consciência sobre os impactos de longo prazo das minhas decisões financeiras. Equilibrar responsabilidade com leveza foi um aprendizado importante. Percebi que precisava encontrar pessoas que compartilhassem dessa nova mentalidade. Comecei a frequentar eventos sobre finanças, grupos online e conheci gente que estava no mesmo caminho. Isso foi revigorante. Não para substituir velhas amizades, mas para complementá-las. Ter espaços onde podia falar abertamente sobre investimentos sem parecer o chato do grupo foi libertador e me ajudou a não pressionar os amigos antigos com esses assuntos. Uma revelação importante foi entender que eu também estava mudando como pessoa, não só financeiramente. Novos hábitos trouxeram nova mentalidade. Comecei a valorizar mais o longo prazo, a pensar mais em consequências, a buscar propósito nas minhas ações. Natural que algumas amizades que eram baseadas apenas em curtição momentânea já não fizessem tanto sentido. E tudo bem. Amizades também têm ciclos e evoluem conforme evoluímos. Tive que lidar com a culpa quando recusava convites. Cada não posso ir parecia uma pequena traição à amizade. Mas com o tempo, entendi que presença constante não é o único indicador de amizade verdadeira. Algumas das minhas melhores amizades se fortaleceram mesmo com encontros menos frequentes, porque a qualidade da conexão importava mais que a quantidade. Paradoxalmente, escolher quando participar me fez mais presente nos momentos em que realmente estava lá. Um comportamento que identifiquei em mim foi o de usar investimentos como desculpa para evitar compromissos que já não me interessavam. Estou economizando. Virou uma saída fácil para não precisar dizer, não quero mais participar desse tipo de encontro. Isso não era honesto, nem comigo, nem com meus amigos. Tive que aprender a ser sincero sobre meus verdadeiros motivos, mesmo quando desconfortável. Interessante como algumas amizades se transformaram em parcerias financeiras. 2 amigos que se interessaram pelo assunto começaram a estudar comigo. Hoje temos um pequeno clube de investimentos, onde compartilhamos conhecimentos e até fizemos alguns investimentos em conjunto. O que poderia ter sido motivo de afastamento acabou criando um novo nível de confiança e cumplicidade entre nós. A questão da influência social nos gastos é real. Estudos mostram que tendemos a gastar de acordo com nosso círculo social, um fenômeno chamado inflação de estilo de vida. Quando entendi isso, comecei a ser mais consciente sobre como deixava as expectativas dos outros moldarem minhas decisões financeiras. Não era só sobre o dinheiro do churrasco, mas sobre recuperar a autonomia das minhas escolhas. Uma técnica que desenvolvi foi alternar entre diferentes tipos de encontros. Se numa semana participava de um churrasco mais caro, na seguinte sugeria algo econômico ou gratuito. Isso me permitiu manter o convívio social sem estourar o orçamento. E, curiosamente, alguns dos momentos mais memoráveis aconteceram justamente nos encontros mais simples, conversas profundas durante caminhadas no parque ou reuniões para assistir ao pôr do sol.
O tempo também mostrou quais amizades eram circunstanciais e quais eram profundas. Alguns colegas só estavam ali pela conveniência do momento. Quando os interesses mudaram, a conexão se perdeu naturalmente. Outros permaneceram, adaptando-se às mudanças da vida um do outro. Isso não é necessariamente ruim, é parte do crescimento. O investimento mais valioso acabou sendo nas amizades que realmente importavam. Aprendi a identificar situações de pressão financeira disfarçada de inclusão social. Vamos dividir a conta igualmente. Quando pedi apenas uma água, enquanto outros pediram pratos caros. Ou todo mundo vai dar R$ 200 para o presente do João, quando eu planejava algo mais simples. Desenvolvi a coragem de dizer: vou contribuir com o que consumi. Ou posso dar R$ 50 agora. Foi desconfortável no começo, mas necessário para minha saúde financeira. Uma realização poderosa foi perceber que minha jornada financeira estava inspirando silenciosamente outros amigos. Um deles me confessou, após um ano de observação: ver você conseguindo juntar dinheiro mesmo com salário similar ao meu me fez questionar minhas próprias escolhas. Não foi meu discurso que o convenceu, mas meu exemplo consistente. Isso me ensinou o valor de viver meus princípios em vez de apenas falar sobre eles. As redes sociais complicaram ainda mais essa transição. Ver amigos postando viagens, restaurantes caros e compras enquanto eu estava focado em investir gerava aquela sensação de estar perdendo algo. A FOMO, Fear of Missing Out financeira, é real e testou minha determinação várias vezes. Tive que lembrar constantemente que estamos vendo apenas a superfície da vida financeira dos outros, raramente o quadro completo de dívidas e compromissos por trás das fotos. Um exercício valioso foi calcular o custo real das saídas sociais. Não apenas o valor gasto no momento, mas quanto aquele dinheiro valeria se investido a longo prazo. Quando percebi que um ano de churrascos semanais poderia se transformar em uma entrada significativa para um imóvel em alguns anos, fiquei mais tranquilo com minhas escolhas. Não para eliminar todo o lazer, mas para dimensioná-lo adequadamente dentro dos meus objetivos maiores. Então, como aplicar tudo isso na prática? Primeiro, defina claramente seus objetivos financeiros e quanto você pode destinar para a vida social sem comprometer-los. Segundo, comunique-se honestamente com seus amigos mais próximos sobre sua nova fase. Terceiro, proponha alternativas de encontro que caibam no seu orçamento. Quarto, esteja aberto a conhecer pessoas com interesses alinhados aos seus novos objetivos. Por fim, lembre-se que o equilíbrio é dinâmico e muda conforme sua vida evolui. Resumindo, navegar entre o churrasco e o investimento é um exercício de autoconhecimento e comunicação. Suas verdadeiras amizades sobreviverão a mudanças de hábitos financeiros e novas conexões surgirão alinhadas com seus novos valores. O segredo não é escolher entre vida social e saúde financeira, mas redesenhar sua vida social para que ela apoie seus objetivos financeiros e vice-versa. No fim, tanto os momentos compartilhados quanto o dinheiro bem investido servem ao mesmo propósito: uma vida mais plena e significativa, construída conforme seus próprios termos. Se você gostou e se identificou com alguma parte, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui qual ideia fez mais sentido para você. Te vejo no próximo vídeo.